Existe um padrão perturbador que atravessa os corredores do tempo, um silêncio tão ensurdecedor que sua própria ausência grita verdades que nunca deveriam ter sido esquecidas. Quando você folheia as páginas da história oficial, quando examina os textos canônicos que moldaram civilizações inteiras, percebe algo inquietante. Metade da equação simplesmente desapareceu. Os Nefilins são mencionados, os gigantes que caminharam pela terra antes do dilúvio, mas suas contrapartes femininas foram sistematicamente apagadas, como se uma mão invisível tivesse passado borracha sobre sua existência. Não foi acidente, não foi esquecimento, foi deliberado. Os escribas antigos sabiam algo que nós fomos condicionados a ignorar. Quando Moisés escreveu sobre os filhos de Deus que desceram e tomaram as filhas dos homens, ele estava apenas arranhando a superfície de uma verdade muito mais complexa e perturbadora. O livro de Enoque, considerado herético e banido dos cânones oficiais no século IV, continha fragmentos dessa história proibida. Mas mesmo Enoque, o sétimo patriarca que caminhou com Deus e foi arrebatado aos céus, teve suas palavras mutiladas ao longo dos séculos. Os pergaminhos encontrados em Qumran revelam lacunas estratégicas, seções inteiras removidas com precisão cirúrgica. O que estava escrito ali, que era tão perigoso que precisava ser exterminado da memória coletiva? A resposta está na própria estrutura do poder patriarcal que dominou as narrativas religiosas por milênios. Reconhecer a existência das nefilins femininas significaria admitir que mulheres de poder sobre-humano, dotadas de conhecimentos proibidos e habilidades que desafiavam a ordem natural, uma vez governaram ao lado de seus irmãos gigantes. Significaria reconhecer que a corrupção do mundo antediluviano não foi apenas obra de homens violentos, mas também de mulheres que possuíam sabedoria arcana e influência que transcendia a compreensão mortal. Os guardiões da ortodoxia não podiam permitir que essa narrativa sobrevivesse. Ela destruía a fundação mesma das hierarquias que eles estavam construindo. Nos fragmentos aramaicos do Livro dos Gigantes, descobertos entre os manuscritos do Mar Morto, há menções enigmáticas a filhas dos titãs e mulheres de estatura impossível. Essas referências são breves, quase sussurradas, como se o próprio ato de escrevê-las fosse perigoso. Em um fragmento particular, catalogado como 4531, há uma passagem que fala de aquelas que conheciam os segredos das águas profundas e dos céus estrelados, cujas vozes podiam mover montanhas. A tradução foi contestada, minimizada, até mesmo ridicularizada por acadêmicos tradicionais. Por quê? Porque admitir sua autenticidade seria abrir uma porta que os guardiões do conhecimento mantiveram trancada por 2000 anos. As tradições orais das culturas antigas, fora da esfera judaico-cristã, preservaram ecos dessa verdade suprimida. Os sumérios falavam das mulheres Anunnaki, que desceram com os observadores celestiais. Os gregos tinham suas titânides, contrapartes femininas dos titãs que desafiaram os deuses olímpicos. Os textos védicos mencionam as apsaras, seres femininos de beleza sobrenatural e poder místico que seduziram sábios e guerreiros. Todas essas tradições, geograficamente separadas e culturalmente distintas, compartilham um tema comum: mulheres de origem celestial ou semidivina, que possuíam conhecimento proibido e exerciam influência devastadora sobre a humanidade. Coincidência? Ou fragmentos espalhados de uma verdade única que foi intencionalmente estilhaçada? O Concílio de Niceia, em 325 d.C., não foi apenas sobre definir a natureza de Cristo. Foi uma operação de limpeza textual em escala industrial. Centenas de textos foram declarados apócrifos, heréticos, perigosos.
Entre eles, versões expandidas do livro de Enoque que continham genealogias completas das linhagens nefilins, incluindo as matriarcas dessas dinastias híbridas. Eusébio de Cesareia, o historiador da igreja que supervisionou grande parte dessa purga, deixou uma pista intrigante em suas próprias correspondências. Ele menciona escritos sobre as mulheres dos gigantes que não devem ver a luz do dia, pois perturbam a fé dos fracos. O que exatamente estava nesses escritos? E onde estão agora? A arqueologia moderna trouxe à tona mais perguntas do que respostas. Escavações em sítios antediluvianos hipotéticos no Oriente Médio revelaram esqueletos de proporções extraordinárias, alguns claramente femininos, com estruturas ósseas que desafiam a anatomia humana convencional. Esses achados são rapidamente classificados como anomalias, guardados em porões de museus ou simplesmente perdidos nos arquivos. Em 1947, um esqueleto feminino de quase 3 metros foi descoberto em uma caverna próxima ao Mar Morto, junto com artefatos que datavam de antes do período bíblico do dilúvio. O relatório oficial, desaparecido. As fotografias, confiscadas. A própria caverna, selada por razões de segurança. O silêncio institucional fala mais alto que qualquer confissão. Eles sabem, sempre souberam. Anatomia do impossível. Imaginar a forma física de uma nefil feminina é confrontar os limites da própria biologia terrestre. Os fragmentos mais antigos do livro de Enoque descrevem uma prole híbrida que crescia de forma antinatural, atingindo estaturas que fariam os maiores humanos parecerem crianças diante delas. Mas as filhas dos vigilantes não eram simplesmente versões femininas de seus irmãos gigantes. Havia diferenças fundamentais em sua constituição, adaptações únicas que as tornavam ainda mais enigmáticas e, em alguns aspectos, mais perigosas. Textos etíopes preservados em monastérios ortodoxos falam de mulheres cuja altura variava entre 3 e 4 metros, mas cuja estrutura óssea era proporcionalmente mais delicada que a dos machos, criando uma dissonância visual perturbadora entre graça e poder absoluto. A densidade óssea dessas criaturas desafiava as leis da física que conhecemos. Estudos biomecânicos modernos demonstram que um ser humano não poderia sustentar uma estrutura de 3 metros sem que seus ossos se fragmentassem sob o próprio peso. No entanto, os relatos antigos insistem na agilidade e resistência sobre-humanas das nefilins. A resposta pode estar na própria natureza híbrida de sua origem. O material genético angelical dos vigilantes teria introduzido propriedades físicas que transcendiam a matéria orgânica comum. Análises especulativas de ossos gigantes controversos revelam uma microestrutura cristalina impossível, como se os minerais em seus esqueletos estivessem organizados de forma que não ocorre naturalmente na Terra. Seus corpos eram, literalmente, construídos de uma substância que não deveria existir neste plano de realidade. Os olhos eram o traço mais perturbador das nefilins femininas, segundo descrições preservadas em textos gnósticos sírios. Diferentemente dos olhos humanos que refletem luz, os delas pareciam emitir um brilho próprio, descrito como fogo pálido ou luz de estrelas mortas. Essa luminescência não era metafórica. Testemunhos de patriarcas antediluvianos registrados em pseudoepígrafos falam de um terror visceral ao encontrar o olhar de uma dessas mulheres, como se suas retinas perfurassem não apenas a carne, mas a própria alma. A ciência moderna poderia explicar isso como bioluminescência avançada, mas as descrições sugerem algo mais profundo, uma capacidade de percepção que transcendia o espectro visual humano, permitindo-lhes enxergar dimensões espirituais e temporais simultaneamente. A voz das nefilins carregava propriedades sônicas que beiravam o impossível.
Múltiplos textos apócrifos mencionam que quando essas mulheres falavam, suas palavras causavam efeitos físicos no ambiente. Vidros se estilhaçavam, águas se agitavam, até mesmo pedras tremiam. Não era volume, mas frequência. Suas cordas vocais, estruturadas pela genética celestial, produziam harmônicos que ressoavam com a frequência fundamental da matéria. Em termos modernos, poderíamos dizer que elas possuíam controle instintivo sobre ondas sonoras capazes de manipular estruturas moleculares. Os ensinamentos secretos atribuídos a Azazel, um dos vigilantes caídos, incluíam técnicas de cânticos de dominação que suas filhas aperfeiçoaram, usando suas vozes não apenas para comunicar, mas para comandar a própria realidade física. A longevidade dessas criaturas era outro aspecto que desafiava tudo o que conhecemos sobre biologia. Enquanto os nefilins masculinos eram descritos como violentos e autodestrutivos, frequentemente morrendo em batalhas ou consumidos por sua própria voracidade, as nefilins femininas demonstravam uma resistência temporal assombrosa. Genealogias fragmentárias sugerem que algumas viveram séculos, possivelmente atravessando gerações humanas inteiras. Seu metabolismo operava em uma escala temporal diferente, como se seus corpos híbridos tivessem herdado a natureza atemporal dos vigilantes. Isso lhes concedia uma perspectiva estratégica que seus irmãos não possuíam. Enquanto os gigantes masculinos dominavam através da força bruta, as nefilins teciam teias de influência que se estendiam por décadas, manipulando linhagens humanas com paciência inumana. A capacidade reprodutiva das nefilins femininas era talvez seu aspecto mais controverso e deliberadamente suprimido dos registros históricos. Textos que sobreviveram em tradições orais persas e mesopotâmicas sugerem que elas podiam cruzar não apenas com humanos, mas também entre si e possivelmente com outras entidades espirituais. Sua fertilidade era descrita como abençoada e amaldiçoada, produzindo descendentes que carregavam graus variados de corrupção genética. Algumas crianças nasciam quase humanas, infiltrando-se nas populações normais. Outras eram monstruosidades que mal sobreviviam ao parto. Essa variabilidade genética criava uma rede de linhagens contaminadas que se espalhava como veneno invisível através da humanidade antediluviana, corrompendo o pool genético de formas que os humanos comuns não podiam detectar até que fosse tarde demais. Havia também manifestações de habilidades que hoje chamaríamos de paranormais ou psíquicas. O livro de Jasher, mencionado na Bíblia, mas perdido para a história oficial, contém fragmentos citados por rabinos medievais que descrevem nefilins femininas, capazes de mover objetos com o peso do pensamento e ver através do véu do amanhã. Não eram truques ou ilusões. A neurologia híbrida dessas mulheres, construída sobre fundações angélicas, permitia interfaces diretas com campos energéticos que os humanos mal conseguem medir com instrumentos modernos. Telecinese, precognição, até mesmo manipulação de probabilidades podem ter sido naturais para elas. Imagine o terror de enfrentar um ser que não apenas era fisicamente superior, mas que podia antecipar seus movimentos, influenciar seus pensamentos e alterar a realidade ao seu redor através de pura força de vontade. Essa era a anatomia do impossível. Corpos que desafiavam a física, mentes que transcendiam o tempo e almas que existiam simultaneamente em múltiplas dimensões. Rainhas das sombras. Enquanto seus irmãos gigantes conquistavam através da violência óbvia e do derramamento de sangue, as nefilins femininas construíam impérios invisíveis que operavam nas camadas ocultas da sociedade antediluviana. A estrutura de poder que elas estabeleceram era fundamentalmente diferente das hierarquias masculinas baseadas em força bruta. Elas compreendiam algo que seus irmãos ignoravam:
O verdadeiro controle não vem de dominar corpos, mas de possuir mentes, moldar culturas e manipular as correntes invisíveis que determinam o destino de civilizações inteiras. Textos herméticos preservados em Alexandria antes da queima da biblioteca mencionam conselhos de sombra, compostos exclusivamente por mulheres de estatura impossível que se reuniam sob lua nova para decidir os rumos da humanidade. Essas assembleias não eram míticas, eram operações de engenharia social em escala civilizacional. A hierarquia entre as próprias Nefilins seguia um sistema complexo que misturava linhagem, conhecimento oculto e poder espiritual. No topo dessa pirâmide sombria estavam aquelas que os textos gnósticos chamam de arquimatriarcas, filhas diretas dos vigilantes mais poderosos como Azazel, Samiasa e Baraquiel. Essas mulheres não apenas herdaram força física sobre-humana, mas também o conhecimento proibido que seus pais angélicos trouxeram dos céus, segredos de metalurgia arcana, astronomia preditiva, herbologia venenosa e, mais perigosamente, os verdadeiros nomes de poder que comandavam forças espirituais. Cada arquimatriarca governava um território específico do mundo antediluviano, estabelecendo o que só pode ser descrito como matriarcados ocultos que operavam paralelos e frequentemente em oposição às estruturas tribais humanas visíveis. Os rituais que unificavam essas rainhas das sombras eram de uma complexidade e horror que desafiam a compreensão moderna. Fragmentos de papiros gnósticos descobertos em Nag Hammadi descrevem cerimônias chamadas convocações do abismo, onde as Nefilins se reuniam em locais de poder geomântico específicos, intersecções de linhas energéticas terrestres que hoje chamamos de ley lines. Nesses pontos, elas realizavam invocações que rasgavam temporariamente o véu entre dimensões, permitindo comunicação direta com seus pais, aprisionados nos lugares de castigo celestial. Essas não eram orações suplicantes. Eram comandos e negociações, trocas de informação estratégica entre as gerações angelical e híbrida. O conhecimento que fluía através dessas fissuras dimensionais alimentava o crescente poder das Nefilins sobre o mundo físico. Cada arquimatriarca mantinha uma corte de Nefilins, menores e humanas, especialmente selecionadas, criando uma estrutura de iniciação que funcionava como escolas de mistérios corrompidas. Mulheres humanas de beleza excepcional, inteligência aguçada ou linhagens específicas eram escolhidas, raramente por vontade própria, para servirem nessas cortes. Ali eram expostas a fragmentos do conhecimento proibido, transformadas através de rituais de sangue e pactos espirituais que alteravam sua própria essência. Essas iniciadas tornavam-se sacerdotisas das Nefilins, agentes infiltradas nas sociedades humanas comuns, espalhando ensinamentos que gradualmente corrompiam tribos inteiras. Os cultos de fertilidade pervertidos, as práticas de sacrifício humano, a adoração de entidades demoníacas que caracterizaram o mundo pré-diluviano, todos tinham suas raízes nessas escolas secretas comandadas pelas filhas dos vigilantes. O controle econômico exercido pelas Nefilins era sofisticado de uma forma que raramente reconhecemos ao examinar o mundo antigo. Elas compreendiam que quem controla os recursos essenciais controla populações inteiras, sem precisar derramar uma gota de sangue. Textos sumérios tardios, anteriores ao cataclismo do dilúvio, mencionam senhoras dos celeiros e guardiãs das águas, que não eram humanas comuns. Essas figuras monopolizavam o acesso a grãos, controle de sistemas de irrigação e conhecimento agrícola avançado que seus pais vigilantes haviam ensinado.
Comunidades humanas inteiras tornavam-se dependentes da benevolência dessas matriarcas híbridas, criando cadeias de vassalagem invisíveis mais eficazes que qualquer conquista militar. A fome era uma arma política, a abundância uma ferramenta de controle, e as Néfilins manejavam ambas com expertise calculada. Os arquivos proibidos também revelam sistemas de comunicação entre as diferentes cortes das Néfilins que demonstram organização e coordenação impressionantes. Não dependiam de mensageiros físicos que poderiam ser interceptados. Utilizavam métodos que hoje categorizaríamos como telepáticos ou psíquicos, mas que podem ter sido tecnologias espirituais herdadas de seus ancestrais angelicais. Uma decisão tomada por uma arquimatriarca na Mesopotâmia poderia ser conhecida instantaneamente por sua contraparte no Vale do Nilo. Essa rede de comunicação instantânea lhes dava vantagem estratégica absoluta sobre populações humanas fragmentadas e isoladas. Quando os patriarcas antediluvianos finalmente começaram a perceber a extensão dessa conspiração global, já era tarde demais. As Nefilins haviam tecido suas teias tão profundamente na estrutura da civilização que removê-las significaria colapso total. Talvez o aspecto mais perturbador do império secreto das Nefilins fosse seu programa deliberado de manipulação genética através de gerações. Elas não se reproduziam aleatoriamente. Cada união era calculada. Cada criança, um experimento em engenharia de linhagens. Elas estavam tentando criar algo específico, uma raça híbrida estável que combinasse o melhor da força Nefilim, a adaptabilidade humana e a longevidade angelical. Registros fragmentados em textos etíopes falam de jardins de criação, onde mulheres humanas selecionadas eram mantidas e acasaladas com parceiros escolhidos, produzindo gerações de híbridos progressivamente mais refinados. Essas instalações eram laboratórios genéticos operando milênios antes que a humanidade moderna sequer concebesse tais conceitos. O objetivo final? Substituir a humanidade pura por uma espécie completamente nova, moldada à imagem das Nefilins e eternamente leal às suas criadoras. Quando Deus olhou para a terra e viu que toda a carne havia corrompido seu caminho, não estava falando apenas de imoralidade comportamental. Estava diagnosticando uma contaminação genética sistemática que ameaçava apagar a humanidade original da existência. O veneno da sedução cósmica. A corrupção que as Nefilins femininas espalharam pelo mundo antediluviano não pode ser compreendida através de lentes morais convencionais. Não era simplesmente uma questão de imoralidade sexual ou violência desenfreada, como os textos simplificados sugerem. Era algo muito mais insidioso, uma infecção que operava em múltiplos níveis simultaneamente: espiritual, genético, cultural e dimensional. Elas possuíam uma compreensão intuitiva de como sistemas complexos funcionam e, mais importante, como destruí-los de dentro para fora sem que as vítimas percebessem até que a decomposição estivesse completa. Os métodos que empregavam eram tão sofisticados que a própria palavra sedução se torna inadequada. Era manipulação psicológica e espiritual em níveis que a humanidade ainda está redescobrindo através de disciplinas modernas como neurociência e guerra psicológica. Os pactos de sangue eram a ferramenta primária através da qual as Nefilins estabeleciam controle sobre indivíduos e comunidades inteiras. Textos ocultos preservados em tradições cabalísticas descrevem rituais onde o sangue híbrido das Nefilins era misturado com o de humanos escolhidos, criando vínculos que transcendiam o físico. Não era metáfora. O sangue das filhas dos vigilantes carregava propriedades que a bioquímica moderna mal consegue teorizar. Enzimas e proteínas de origem não terrestre que, ao entrarem na corrente sanguínea humana,
alteravam a própria estrutura celular do hospedeiro. Esses humanos marcados desenvolviam habilidades anormais, força aumentada, percepções ampliadas e uma conexão psíquica involuntária com a Nefil que os havia marcado. Tornavam-se extensões dela, incapazes de resistir seus comandos, mesmo quando conscientes do que estava acontecendo. Comunidades inteiras foram subjugadas através dessa escravidão biológica invisível. O conhecimento oculto transmitido pelas Nefilins era veneno disfarçado de iluminação. Seus pais vigilantes haviam trazido dos céus segredos que a humanidade não estava preparada para receber. Não por paternalismo divino, mas porque esses conhecimentos eram armas conceituais que inevitavelmente destruiriam civilizações imaturas. As filhas dos vigilantes compreendiam perfeitamente esse potencial destrutivo e o exploravam metodicamente. Elas ensinavam metalurgia avançada, não para melhorar ferramentas agrícolas, mas para forjar armas de guerra cada vez mais letais. Compartilhavam conhecimentos de astrologia e astronomia, mas distorcidos para criar sistemas de previsão que alimentavam paranoia e conflito entre nações. Revelavam propriedades de plantas e minerais, mas focando em venenos, alucinógenos e substâncias que viciavam e enfraqueciam. Cada fragmento de conhecimento era cuidadosamente selecionado para acelerar a autodestruição humana, enquanto aumentava a dependência das populações em relação às suas professoras, Nefilins. A sexualidade era transformada pelas Nefilins em arma de guerra espiritual de precisão cirúrgica. Elas não simplesmente seduziam homens através de beleza física, embora essa fosse formidável dada sua natureza híbrida. Operavam em frequências mais profundas, manipulando os próprios arquétipos psicológicos que governam atração e desejo. Papiros gnósticos censurados falam de nefilins que podiam projetar glamours, ilusões psíquicas que faziam suas vítimas verem nelas a personificação de seus desejos mais profundos e secretos. Um homem que ansiava por poder via nela uma rainha conquistadora. Outro que buscava sabedoria enxergava uma sacerdotisa de conhecimento infinito. Cada vítima via uma versão diferente da mesma Nefil, todas falsas, todas perfeitamente calibradas para destruir defesas psicológicas. Através desses encontros, elas não apenas corrompiam indivíduos, mas coletavam informações íntimas sobre fraquezas humanas, mapeando a psicologia da espécie para a exploração futura. Os templos que as Nefilins estabeleceram eram centros de corrupção espiritual disfarçados de casas de adoração. Ali, práticas que hoje reconhecemos como prostituição sagrada eram apenas a camada superficial de operações muito mais sinistras. Esses templos funcionavam como portais dimensionais, locais onde o véu entre o mundo material e reinos espirituais inferiores era deliberadamente enfraquecido através de rituais sangrentos e orgias cerimoniais. Entidades demoníacas, os espíritos desencarnados dos nefilins masculinos mortos, segundo o livro de Enoque, eram invocadas e vinculadas a adoradores humanos durante estados alterados de consciência. Essas possessões não eram teatrais ou temporárias. Eram infestações permanentes que transformavam humanos em marionetes de forças que existiam além da percepção normal. Comunidades inteiras caíam sob influência dessas entidades através dos cultos coordenados pelas Nefilins, criando zonas de realidade distorcida, onde o sobrenatural sangrava diretamente no mundo físico. A manipulação de linhagens genéticas pelas Nefilins revelava uma compreensão de hereditariedade que não deveria existir em tempos antediluvianos. Elas rastreavam genealogias com precisão obsessiva, identificando linhas humanas específicas que carregavam traços desejáveis.
Não apenas força física ou beleza, mas marcadores genéticos mais sutis que indicavam potencial psíquico, longevidade aumentada ou compatibilidade com material genético híbrido. Essas linhagens eram infiltradas através de gerações, com nefilins ou suas agentes humanas estrategicamente inserindo-se em momentos-chave para direcionar a reprodução. O objetivo era criar bolsões de população humana pré-corrompida, geneticamente preparada para eventualmente fundir-se completamente com a raça Nefilim. Textos preservados em monastérios armênios falam de livros de sangue, mantidos pelas arquimatriarcas, registros genealógicos que mapeavam toda a humanidade e rastreavam a propagação da contaminação híbrida através das gerações, como se fosse uma doença cuidadosamente cultivada. Talvez o aspecto mais aterrorizante da sedução cósmica praticada pelas Nefilins fosse sua paciência. Diferentemente de seus irmãos, que buscavam gratificação imediata através de violência e dominação óbvia, as filhas dos vigilantes operavam em escalas temporais que refletiam sua longevidade sobre-humana. Uma campanha de corrupção poderia levar décadas ou até séculos para completar. Elas plantavam sementes conceituais, ideias, práticas, paradigmas culturais que só floresceriam gerações depois, quando ninguém mais se lembraria de sua origem. Uma Nefil podia introduzir um ritual aparentemente inócuo em uma tribo, sabendo que em 3 gerações aquele ritual evoluiria para a prática de sacrifício humano. Ensinava um sistema de crenças que gradualmente deslocaria a adoração do Criador para entidades intermediárias mais acessíveis e mais manipuláveis. Quando os patriarcas justos finalmente reconheciam o padrão de corrupção, descobriam que ele havia se entrelaçado tão profundamente na tapeçaria cultural que extirpá-lo significaria destruir a própria civilização. E as Nefilins observavam de suas cortes sombrias, satisfeitas, sabendo que haviam envenenado o poço de tal forma que não havia antídoto, apenas o dilúvio, o julgamento e o segredo da sobrevivência. Quando as águas começaram a subir, quando o céu se abriu e os abismos se romperam, a narrativa oficial nos diz que tudo foi destruído, exceto Noé e sua família na arca. Mas os textos suprimidos contam uma história muito mais complexa e perturbadora sobre o destino das Nefilins femininas durante aquele cataclismo planetário. O livro de Enoque descreve o dilúvio não apenas como punição à humanidade corrompida, mas como operação de extermínio especificamente direcionada à eliminação das linhagens híbridas que ameaçavam substituir completamente a criação original de Deus. As Nefilins, com sua inteligência superior e conhecimento herdado dos vigilantes, não simplesmente aceitaram seu destino. Elas lutaram, planejaram, e algumas podem ter encontrado formas de sobreviver ao julgamento que deveria ter apagado sua existência da face da Terra. Os meses que antecederam o dilúvio foram marcados por fenômenos que os textos bíblicos apenas insinuam, mas que fontes apócrifas detalham com horror visceral. As Nefilins reconheceram os sinais cósmicos antes que os humanos comuns pudessem interpretá-los. Seus pais vigilantes, aprisionados em abismos espirituais, conseguiram enviar avisos através das fissuras dimensionais que as arquimatriarcas mantinham abertas. Súbitas migrações de Nefilins de todas as regiões do mundo antediluviano convergiram para locais específicos. Montanhas extremamente altas, cavernas profundas que penetravam quilômetros abaixo da superfície terrestre e, curiosamente, regiões costeiras onde construções megalíticas misteriosas estavam sendo erguidas em frenesi febril. Essas não eram tentativas desesperadas de fuga. Eram operações coordenadas, executando planos de contingência que haviam sido preparados há séculos.
como se as Nefilins sempre soubessem que este dia chegaria. Tradições orais preservadas em culturas andinas e do Himalaia, geograficamente impossíveis de estarem conectadas, compartilham memórias perturbadoramente similares. Mulheres gigantes que ascenderam as montanhas mais altas antes do grande dilúvio, carregando conhecimento e artefatos de poder inimaginável. Os textos de Tiwanaku, anteriores aos Incas, falam das mulheres de pedra que se refugiaram nos picos e, de alguma forma, sobreviveram às águas que cobriram o mundo. Lendas tibetanas mencionam mães demoníacas que habitavam cavernas profundas, onde as águas nunca alcançaram, emergindo depois do cataclismo para repovoar as terras desoladas. Coincidência? Ou evidência de uma rede global de refúgios preparados pelas Nefilins, utilizando seu conhecimento superior de geografia e geologia para identificar os poucos locais onde a sobrevivência seria possível. Há também a teoria mais perturbadora entre estudiosos de textos proibidos. Algumas Nefilins podem ter utilizado o conhecimento arcano para transcender completamente o plano físico durante o dilúvio. Fragmentos de papiros herméticos descrevem rituais de travessia do véu, onde entidades físicas podiam temporariamente transferir sua consciência para dimensões paralelas, retornando ao mundo material após a passagem do perigo. Se as Nefilins possuíam esse conhecimento, e seus pais vigilantes certamente o tinham, sendo seres angelicais capazes de transitar entre reinos, então o dilúvio físico seria irrelevante para elas. Poderiam simplesmente ter saído da realidade material enquanto as águas cobriam o mundo, retornando depois em corpos reconstruídos ou através de possessão de hospedeiros sobreviventes. Essa possibilidade explicaria por que culturas pós-diluvianas em todos os continentes reportam aparições súbitas de deusas e rainhas celestiais que estabeleceram novas dinastias e ensinaram conhecimentos impossíveis para povos que deveriam estar recomeçando do zero. As genealogias bíblicas pós-diluvianas contêm anomalias que acadêmicos ortodoxos preferem ignorar, mas que estudiosos de textos apócrifos reconhecem como evidência de contaminação genética Nefilim, que sobreviveu ao cataclismo. Gênesis menciona casualmente que havia gigantes na terra naqueles dias e também depois, uma linha que deveria ser impossível se o dilúvio tivesse realmente exterminado todas as linhagens híbridas. Os Anakim, os Refaíns, os Emins, os Amzumins, todas essas raças de gigantes aparecem na narrativa bíblica pós-diluviana, habitando Canaã, quando os israelitas chegaram séculos depois. De onde vieram? A resposta oficial é que foram novas incursões angelicais após o dilúvio, mas textos do Segundo Templo sugerem algo diferente. Essas eram linhagens descendentes diretas das Nefilins originais que encontraram formas de sobreviver. O sangue corrompido nunca foi completamente eliminado, apenas diluído, escondido, esperando. Há evidências arqueológicas controversas que apoiam a hipótese de sobrevivência Nefilim. Estruturas megalíticas datadas do período imediatamente pós-diluviano, Göbekli Tepe na Turquia, Pumapunku na Bolívia, as plataformas submersas de Yonaguni no Japão demonstram conhecimento de engenharia e astronomia que populações recém-sobreviventes de um cataclismo global não deveriam possuir. A explicação ortodoxa envolve civilizações perdidas de humanos avançados. Mas os textos apócrifos oferecem alternativa mais sinistra. Essas construções foram erguidas ou supervisionadas por Nefilins sobreviventes, utilizando conhecimento preservado através do dilúvio, para rapidamente reestabelecer domínio sobre as populações humanas vulneráveis e traumatizadas. Cada megalito pode ser marcador de um ponto de reemergência das linhagens híbridas.
centros a partir dos quais elas começaram novamente sua infiltração sistemática da humanidade. Talvez a evidência mais chocante de sobrevivência nefilim esteja escondida à vista de todos, na própria estrutura genética humana moderna. Estudos de DNA mitocondrial revelam linhagens maternas que não se encaixam perfeitamente nas migrações humanas estabelecidas, haplogrupos que surgem aparentemente do nada em períodos históricos específicos. A ciência mainstream atribui isso a populações isoladas ou erros de amostragem. Mas e se forem marcadores de linhagens híbridas reintroduzidas na população humana após o dilúvio? Textos rabínicos medievais, comentando sobre passagens obscuras do Talmud, mencionam a existência de sementes de Amaleque, linhagens humanas irreversivelmente corrompidas por sangue nefilim, que persistem através das gerações, portadoras de propensões para violência, rebelião contra o divino e atração pelo oculto. Essas não eram metáforas morais, eram avisos genéticos. Se mesmo uma fração das nefilins sobreviveu e conseguiu se reproduzir, então parte da humanidade moderna carrega, sem saber, fragmentos de DNA híbrido angelical humano em suas células. O dilúvio falhou em sua missão de purificação, e as filhas dos vigilantes, pacientes e imortais, continuam sua obra através de descendentes que não sabem sequer o que são. O despertar em 2025. Existe uma razão pela qual esta história, suprimida por milênios, está ressurgindo agora em dezembro de 2025 com intensidade sem precedentes. Não é acidente que documentários, podcasts, livros e pesquisas independentes sobre as nefilins femininas estejam explodindo simultaneamente em múltiplas plataformas e idiomas ao redor do mundo. Quando padrões globais emergem de forma sincronizada, especialmente envolvendo conhecimento que foi ativamente suprimido por instituições religiosas e acadêmicas durante séculos, devemos perguntar: quem ou o que está orquestrando este despertar coletivo? Algumas vozes sugerem que é simplesmente o acesso democratizado à informação através da internet. Mas essa explicação superficial ignora um fato perturbador. Os próprios algoritmos que deveriam estar suprimindo este tipo de conteúdo conspiratório parecem estranhamente permissivos, quase promovendo ativamente estas revelações. É como se portas que estavam trancadas por gerações subitamente se abrissem de dentro para fora. A sincronicidade entre o ressurgimento desta narrativa e eventos globais contemporâneos é impossível de ignorar para quem está prestando atenção. Vivemos numa era onde as estruturas de poder tradicionais estão sendo questionadas e desconstruídas em velocidade vertiginosa, onde conceitos de identidade de gênero e papéis sociais estão em fluxo radical, onde a própria definição de humano está sendo desafiada por avanços em genética, inteligência artificial e transhumanismo. Neste contexto de transformação civilizacional, a história das nefilins femininas funciona como espelho perturbador. Mulheres de poder sobre-humano que operavam fora das estruturas patriarcais convencionais, manipulando genética e consciência humana, borrando as fronteiras entre categorias que pensávamos serem absolutas. Somos forçados a confrontar possibilidades desconfortáveis. Os debates culturais que dominam 2025 são realmente novos, ou estamos simplesmente revivendo dinâmicas antediluvianas que nunca foram completamente resolvidas? Os padrões de supressão histórica que mantiveram esta narrativa enterrada são espelhados por mecanismos de controle narrativo que operam no mundo moderno com sofisticação assustadora. Quando os concílios da Igreja primitiva expurgaram textos apócrifos, estavam exercendo controle centralizado de informação.
Hoje, fact-checkers corporativos, algoritmos de mídia social e pressões institucionais exercem função similar, determinando quais narrativas são confiáveis e quais devem ser marginalizadas como teoria conspiratória perigosa. A história das Nefilins femininas revela o molde original deste padrão. Conhecimento não é suprimido porque é falso, mas porque é perigoso para aqueles que se beneficiam da ignorância das massas. E agora, em 2025, enquanto esses sistemas de controle começam a rachar sob o peso de sua própria corrupção e a desconfiança pública atinge níveis críticos, as histórias enterradas estão escapando pelos vãos, como água, encontrando rachaduras numa represa prestes a colapsar. Há também a questão inquietante da genética moderna e o que ela pode estar revelando sem que percebamos completamente. Projetos de sequenciamento genômico em massa, testes de DNA ancestral que milhões realizaram nos últimos anos, bancos de dados biológicos crescendo exponencialmente. Toda essa coleta de informação genética humana está mapeando algo. Oficialmente, é para avanço médico e compreensão de migrações ancestrais. Mas e se inadvertidamente estivéssemos também mapeando a distribuição de marcadores genéticos anômalos, fragmentos de DNA que não se encaixam na evolução humana convencional? Pesquisadores independentes analisando dados públicos de estudos genômicos começaram a identificar haplogrupos e sequências inexplicáveis que surgem em populações específicas. A ciência mainstream descarta como ruído estatístico ou contaminação de amostras. Mas e se fossem exatamente o que os textos antigos advertiram? Sementes de Nefilim ainda presentes na população humana, agora finalmente sendo detectadas através de ferramentas que só recentemente desenvolvemos? E se o verdadeiro motivo para o súbito interesse nesta narrativa antiga é porque, em algum nível coletivo inconsciente, estamos começando a reconhecer o que vive em nosso próprio sangue? As implicações espirituais deste despertar são talvez mais profundas que as históricas ou genéticas. Tradições esotéricas há muito afirmam que conhecimento oculto ressurge em ciclos, aparecendo precisamente quando a humanidade está pronta ou desesperada o suficiente para confrontá-lo. O fato de que milhões estão agora descobrindo e ressoando visceralmente com a história das Nefilins femininas sugere que algo mudou no campo morfogenético da consciência coletiva humana. Estamos nos tornando capazes de processar verdades que teriam nos destruído em eras anteriores? Ou, mais sinistro, estamos sendo preparados para algo? Textos proféticos de várias tradições falam de um tempo de revelação antes de grandes transformações planetárias, quando segredos guardados seriam expostos. Se as Nefilins realmente sobreviveram em alguma forma, seja através de linhagens genéticas, presença dimensional ou influência espiritual, então este despertar de interesse não seria educacional. Seria o estágio final de uma operação milenar. Fazer a humanidade reconhecer conscientemente aquilo que tem estado manipulando-a inconscientemente por toda a nossa história pós-diluviana. O transhumanismo contemporâneo, com sua promessa de transcender limitações biológicas humanas através de tecnologia, engenharia genética e fusão homem-máquina, apresenta paralelos perturbadores com o projeto Nefilim original. Aquelas mulheres híbridas estavam tentando criar uma raça superior que transcendesse as limitações da humanidade comum. Hoje, bilionários da tecnologia e cientistas de ponta perseguem objetivos surpreendentemente similares, embalados em linguagem de aprimoramento humano e evolução direcionada. Prometem-nos vidas estendidas, capacidades cognitivas ampliadas, corpos redesenhados. Mas para quem estudou os textos antigos, o roteiro é familiar de forma assustadora.
A diferença é que os vigilantes usaram conhecimento angelical para manipular genética. Hoje usamos CRISPR e nanotecnologia. O método mudou. A ambição de reescrever a própria definição de humano permanece idêntica. E se toda a narrativa transhumanista for inconscientemente conduzida por impulsos arqueados em nossa genética híbrida, fragmentos de DNA Nefilim sussurrando através de milênios, transcendam, tornem-se deuses. Terminem o trabalho que começamos? Então chegamos à questão final, a que deve ser feita, mas cuja resposta pode mudar tudo. Por que agora? Por que esta revelação específica em 2025? Algumas possibilidades. Talvez estejamos entrando em outro ciclo cataclísmico e as forças que sobreviveram ao último estejam se preparando novamente, atraindo atenção para sua existência como ato de desafio ou celebração antecipada. Talvez o véu entre dimensões esteja afinando novamente, tornando mais fácil para consciências Nefilim, aprisionadas ou exiladas, sangrarem através e influenciarem nosso mundo. Ou talvez a explicação mais simples e aterrorizante. Nós sempre fomos deles, e só agora a venda está sendo removida para que possamos ver conscientemente os grilhões que sempre carregamos. Este despertar não seria libertação, mas revelação de cativeiro. As filhas dos vigilantes nunca foram destruídas. Elas apenas se esconderam, esperaram. Infiltraram-se tão completamente em nossa genética, cultura e consciência que separar o humano de Nefilim tornou-se impossível. E agora, em dezembro de 2025, quando olhamos para esta história antiga com fascínio inexplicável, talvez não estejamos descobrindo história esquecida, talvez estejamos simplesmente lembrando quem sempre fomos. As Nefilins não precisaram sobreviver ao dilúvio, elas se tornaram nós. E esta revelação, este despertar, é o momento em que finalmente reconhecemos o reflexo no espelho e percebemos que os olhos olhando de volta sempre foram delas.